Boa noite, pessoal. Pessoal chegando. São 9 horas em ponto. Vocês sabem que eu sempre entro bem no horário, né? Então, hoje, com uma convidada queridíssima, a gente vai falar um pouco sobre dislexia, mas vai tentar ampliar um pouco a questão desse tema, a discussão, abrangendo a questão das dificuldades escolares, né? Vamos falar das dificuldades de aprendizagem, como é que é essa rotina escolar, o dia a dia da escola. Adriana, boa noite. Andréia Gama, muito bom ver vocês por aqui. Eduardo Cipriano, eu conheço esse nome, esse sobrenome. Muito bem-vindos, pessoal. Esperando a nossa convidada chegar. E aí vou mandar o convite para ela participar aqui da nossa live, tá? Enfim, estava comentando sobre como ia ser, né? Então, a ideia é que a gente possa abranger um pouco de todas as dificuldades escolares, como acontece essa rotina. Não sair aqui, a ideia não é que a gente vá falar de cada uma das patologias da aprendizagem. A ideia é justamente falar sobre o aspecto escolar. Então, o que é essa criança dentro de sala de aula? Como o professor lida com ela? Como o terapeuta colabora nesse processo? A Bia tá entrando aqui. Oi, Bia, já te vi, vou mandar o convite. Chegou, dona Bia, boa Olá, noite. boa noite. Tudo bom, Paty? Tudo ótimo. Queria muito agradecer a você esse convite de eu estar aqui, da gente bater esse papo agora de noite. Muito obrigada por ter me convidado. Vamos lá, que vai ser muito legal. A gente tem muita coisa boa para abrilhantar aí nessa semana da dislexia. Parabéns Exatamente. pela essa iniciativa, né? Que é tão bom a gente poder esclarecer, poder orientar, poder contar um pouco da nossa experiência, da nossa história. E parabéns por essa iniciativa e muito obrigada Isso mais uma vez. mesmo. Eu que agradeço aceitar o convite, aceitar o desafio, né? Isso Você que tem é! feito um trabalho através de redes sociais também divulgando não só o papel da fonoaudiologia, mas o que eu vejo, né, do teu trabalho é principalmente como a gente pode assim superar as dificuldades do dia a dia, né? E esse ano não foram poucas para se reinventar para alcançar nossos pacientes. Acho que você deu um show. E a forma Ah, como você obrigada. mostra isso é muito bom, né? Porque incentiva a galera que está começando e às vezes ainda está um pouco engessada, né? Tira quem já está na estrada, né? Os dinossauros da fonoaudiologia, A sair da zona de tecnologia conforto e arriscar também, né? A tecnologia foi realmente o maior desafio, né? Essa geração novinha aí que está chegando, já chega com o dedinho, já chega fuçando tudo, já chega sabendo tudo, mas a gente que não era dessa geração e de repente isso tudo, essa tecnologia toda aparece para a gente como a forma principal de trabalho, realmente foi um grande desafio adaptar isso tudo. Mas a gente supera, a gente fuça também, a gente quebra galho algumas Exatamente. vezes, mas a gente consegue. Eu acho que É eu estou isso me aí. virando bem com a tecnologia. Eu estou conseguindo, estou tendo, por incrível que pareça, eu estou tendo muito prazer em trabalhar com ela. Que bom, né? É assim mesmo. A gente começa meio engessado, enrolado, e aí desenrola e dá tudo certo. Teve que desenrolar, né? A pandemia não teve outra, teve que Não desenrolar. tivemos opção. Então, queria começar essa noite, primeiro apresentando minha convidada, a fonoaudióloga Beatriz Cipriano, carioca, atuou como professora alfabetizadora por 32 anos, então não foi pouco tempo de sala de aula para vir conversar aqui com a gente. Especialista em alfabetização e letramento, graduada em fonoaudiologia como uma segunda profissão, uma segunda carreira, reabilitadora de usuários de próteses implantáveis e aparelhos de amplificação sonora, que são os aparelhos convencionais, que vocês estão acostumados de ver nas pessoas com perda auditiva, né? E pós-graduada em neurociência pedagógica. Né? A pós-graduação veio ser a cereja do bolo, né, Bia? De tudo, todo o seu Ai, fazer já veio, pedagógico e tudo que a veio, fonoaudiologia veio incrementar na tua vida, né? verdade. Mas fez a liga, né? Fez a liga de tudo e assim, eu realmente me encantei. Eu agradeço muito até a faculdade, a ADN, que foi onde eu fiz a pós, a Marta Helves, que é uma maravilhosa professora, orientadora, tudo. E realmente foi a cereja do bolo. Eu me encantei com a neurociência. Eu acho que daqui para Uhum. frente
A gente, quando começa a estudar, a gente não para mais, né? Então a Gente, não gente já para começa a mais. ter É. outros caminhos. Eu só não digo que é um inferno isso porque é muito bom. É verdade. Quando está acabando, a gente já fala, e agora? O que eu vou fazer? Qual é o próximo? Estou cansada, estou Exatamente. exausta, mas qual é o próximo? É, quando eu conheci a Bia, a gente se conheceu a partir de uma amiga em comum que trabalha na área de implantes, né, de próteses implantáveis, como eu citei antes, que nós dois trabalhamos na área da reabilitação. E eu peguei a Bia ainda trabalhando, já como fonoaudióloga, já formada, né, mas ainda trabalhando em escola. Né? Então a gente assim, a gente experimentou muito junto, né? Os casos que apareciam, né? Todo fonoaudiólogo tem sua equipe, seu grupo de apoio e a gente tem por prazer, né, e por necessidade, fazer essa troca mesmo terapêutica, né, pedir esse olhar ao colega, isso é muito comum dentro da nossa profissão e acredito que em outras áreas de terapia também, né, e por isso eu começo com a primeira pergunta, né, que você falasse um pouco para a gente como eram esses desafios em sala de aula, né, lá naquele período em que a fonoaudiologia ainda não estava permeando o seu fazer, né? Como é que era lidar com essas crianças em necessidade especial? A live é um pouco voltada para a dislexia, mas eu já apresentei antes o tema explicando que a gente ia tentar abranger de uma certa forma distúrbios de aprendizagem. Porque, na verdade, quando o aluno está com a gente e ele está sem diagnóstico, a gente trabalha dentro desse espectro amplo mesmo, né? Então, como é Então, que era esse dia a dia? pois é, eu comecei como professora, eu digo, desde que nasci, né? Já nasci sendo professora, porque isso vem de família, né? Pai, professor, mãe, Aham. professora, avó, professora. Então, eu já nasci já querendo ser professora. E comecei a lecionar muito cedo. Eu comecei ajudando meu pai a correção de provas, correção de redação dos alunos dele. E quando me vi, eu já estava na escola, dando aula com os meus 17 anos, né? E Uhum. alfabetizando sempre. Chegou, a gente vai pegando experiência, vai conhecendo os alunos, vão chegando turmas novas, cada turma diferente da outra, cada ano diferente da outra, coisas da sociedade que vão mudando, né? Valores Sim. que vão chegando, coisas novas, tecnologias, novos métodos de ensino, novas formas de ensinar, e a gente vai Uhum. trazendo aquilo na nossa bagagem. Vai fazendo mais cursos, vai conhecendo novas pessoas. Nisso a gente vai trazendo aquilo para dentro da nossa sala de aula. E chegou no momento que eu olhava para os meus alunos e queria entender o que, que acontecia com determinadas crianças que não acompanhavam aquele processo. O que a minha formação de professora não me deu. Né? Eu não tinha esse olhar diferenciado, o que fazer. Né? A gente fica com as mãos Uhum. atadas. O que, que eu vou fazer com essa criança que não está conseguindo acompanhar? Por que, que essa criança não está conseguindo acompanhar esse processo? E foi aí que eu fui buscar a fonoaudiologia. Eu fui buscar a Uhum. fonoaudiologia para poder responder essas perguntas para mim. E a É. fonoaudiologia foi assim, um divisor de águas na minha interação como professora. A minha prática pedagógica foi um divisor mesmo de águas. Porque quando eu não tinha a fonoaudiologia, eu procurava um ambiente aconchegante, uma coisa importante para falar. Eu sempre acreditei, acredito e vou morrer acreditando que não existe aprendizagem sem afeto. A Uhum. primeira liga que você tem que fazer com seus alunos na sua sala de aula é criar um ambiente de afeto. A criança que se sente segura com você, segura nas suas palavras, segura que pode acertar, que pode errar, que isso é normal dentro do aprendizado dela, segura que quando ela estiver triste você vai entender, que quando ela estiver zangada vai entender, que quando ela estiver muito feliz, eufórica, você também vai entender, é o elo para que a aprendizagem aconteça. Né? É o feeling da aprendizagem acontecer. Independente se você conhece patologia, conhece diagnóstico, se você tem em mãos o conteúdo suficiente para lidar com aquele tipo de dificuldade, aquela criança que está diferente, né, do resto do Aham. grupo, você criando esse vínculo afetivo,
você consegue muita coisa já. Você já é um meio caminho andado do seu trabalho. É verdade. Procurava pegar os interesses dessa criança com dificuldade. O que essa criança gosta? Vamos atualizar. Gosta do Pokémon. É uma criança que tem muita dificuldade, que não está no processo, mas você sabe tudo do Pokémon. Sabe onde tem Pokémon, sabe falar o nome do Pokémon, sabe cantar a música do Pokémon, sabe a força do Pokémon, a vida do Pokémon, fala aqueles números de trás para frente, fala aqueles nomes cabeludos que você não consegue pronunciar. Eu vou perder isso só porque ela não está falando babá, boa, boi, não está formando uma frase coerente. Nossa, ela está muito além, talvez, desse processo, com esse conteúdo que ela sabe. Então, vamos aproveitar o que a criança tem ali, seja na matemática, no português, em ciência, seja na arte, né? Criança que desenha muito bem, que pinta muito bem, você tem que trazer ela para o grupo para que ela se sinta capaz, para que ela perceba que ela consegue se desenvolver em alguma habilidade bem, que ela gosta disso, que ela vai aparecer, que ela vai se sobressair dentro daquela habilidade que ela consegue fazer bem feita. E através desse sentimento de segurança, confiança que a criança tem naquele momento, a gente vai trazendo ela para esse mundo das letras, vai fazendo essas associações, né? Para você ser um artista, você precisa ler sobre arte. Para você ser um matemático, você precisa interpretar um problema. E nisso a gente vai trazendo atividades que englobam isso para que ela se sinta capaz de ser dentro da alfabetização, do processo da aprendizagem. É verdade, eu concordo muito com a sua fala, porque não só no contexto da sala de aula, mas como terapeuta, a gente observa muito isso, né? O primeiro passo para que tudo dê certo é o vínculo, né? Tem que acontecer o vínculo, né? Eu brinco até com as mães, né, de que tem que rolar o clima. Se aquele clima não rolar, tem que procurar o seu terapeuta, porque não vai acontecer. Quando está dentro de uma instituição, quando a gente está falando da escola, mais complexo ainda. Porque não é tão simples criar um vínculo, porque a gente está falando, às vezes, de 40 vínculos ao mesmo tempo, né? Simultâneos. De pessoas que são diferentes, que têm suas peculiaridades. Então, claro, que dificilmente a gente abrange, a gente consegue abraçar todos, né? Mas, vocês não estão ouvindo? O áudio está ruim para vocês? A Adriana está falando que está conseguindo ouvir algo? Eu estou ouvindo bem a Bia está me ouvindo também. Vocês estão ouvindo a gente? Esperar o pessoal responder para continuar. Ó, o meu áudio aqui está aberto. Normalmente deixo fechado para não ficar fechado. Está aberto também, né? Está tranquilo, tá. Está aberto, tá? Estou te ouvindo direitinho. Estão ouvindo bem? Vamos ver agora. Deixa eu botar aqui. Beleza, Adriana, tá. Então, se deu algum probleminha aí, já voltou. Então tá jóia. Então vamos lá. Aí a gente está... Obrigada, pessoal. Aí a gente está falando da questão da criação, da geração desse vínculo, né? Que dentro de uma sala de aula é um pouco mais complexo, porque a gente não está falando de um para um. A gente está falando de um grupo com um professor, né? Um professor que muitas vezes com experiência, outras vezes nem tanta experiência assim, mas que a gente sabe, de fato, isso é fundamental para que o aprendizado se dê. Para que qualquer processo de modificação, né, e de internalização de novos conceitos, aprendizados, que isso aconteça. E aí, Bia, eu fico pensando, e é uma pergunta que eu te coloco, né? Como que acontecia, né? Como normalmente acontece, porque daí não só você como professora, mas você teve muitos anos no contato direto com o ambiente escolar e com outros colegas professores também. Eu já trabalhei em escola, mas quando eu trabalhei em escola eu já era a fundo lá dentro, né? É diferente da relação entre os próprios profissionais e quando vocês não têm a fundo dentro da escola. Porque a gente sabe que até hoje é uma realidade de pouquíssimas escolas. Eu mesma, da experiência que eu tive no Rio, eu era contratada para certos programas dentro da escola. Então não era assim um profissional de lá de dentro direto, entendeu? Né? Mesmo assim a gente ajuda bastante, mas a gente sabe que ainda fica faltando alguma coisa. E daí, como era, comecei a detectar dificuldade no meu aluno, né? Ou aquele processo inicial de vínculo, eu estou vendo que aquele aluno tem um pouco mais de dificuldade em se abrir, ele não se aproxima tanto,
ou a forma como ele tem de se aproximar é justamente botando erro na sala de aula, aprontando mais. A gente sabe que tem crianças que têm um pouco esse perfil, né? Elas são mais ativas, né? São crianças mais hipercinéticas, de mais dificuldade de criar um foco. E muitas vezes não é só por uma questão de hiperatividade, está justamente nessa questão emocional mesmo, né? De novidade, de estar dentro de um novo contexto, principalmente classe de alfabetização que muda muito a vida da criança, a velha educação infantil, que ela tem muito mais liberdade, né? Que ela está no chão fazendo atividade, ora numa mesinha, e muito tempo de parquinho. A alfabetização é um marco para a criança dentro da instituição. Né? E aí, como é o olhar do professor quando ele está numa situação dessa, em que começam a surgir dificuldades, seja nesse vínculo, nessa questão emocional, né, inicial, seja pelas dificuldades mesmo ao longo do período com as atividades pedagógicas, né? Como é que funciona? Em geral, vocês têm mais liberdade para ir adaptando certas coisas, porque daí ninguém tem diagnóstico, as coisas começaram a acontecer, né? Primeiro ano é onde tudo acontece normalmente, né? Aí você também não tem um mediador, você não tem um professor auxiliar muitas vezes, né? Algumas escolas têm, outras não, né? Como se vira? Bom, primeiramente a gente dá um tempinho, espera um pouquinho para ver se é uma questão de adaptação daquela criança ao novo ambiente. Isso que você falou, essa mudança da educação infantil para o primeiro ano, é uma mudança muito, não digo brusca, mas é uma mudança muito radical mesmo na vidinha da criança. Né? Porque sai daquelas mesinhas coloridas, sai daquele ambiente mais de brincadeira, sai daquele ambiente mais lúdico, mais tempo livre, né? E vai, de repente, chega num ano onde o uniforme é diferente, onde não tem mais aquela mesinha redondinha que sentam 4, 5 crianças juntas, é uma mesinha individual para cada um. O material deixa de ser coletivo para ser individual, a criança tem que dar conta em arrumar sua mochila, pega da mochila, tira da mochila, guarda, não perde, cuida, não deixa cair, vai quebrar, né? Passa a levar o material para casa todo dia, onde os pais também começam a tomar mais conta dessa vida escolar da criança. É um ano de expectativa muito grande da família, né? Engessa um pouco a criança naquele ano, e naquele ano tudo tem que acontecer, né? Ela tem que ler o B em março, ela tem que ler o C em março, ela em julho já tem que estar separando sílaba, para dezembro ela já está interpretando um texto de 5 parágrafos, né? Então, vira escritora até o fim do ano. E a gente sabe que as crianças não caminham no mesmo ritmo, né? Que cada criança tem um estímulo diferente em casa, tem um ambiente diferente em casa. Uns têm o quartinho com a mesinha, outros não tem nada, é no sofá da sala mesmo, no meio do barulho dos irmãos que está chorando, está berrando, né? Então, a gente primeiramente dá esse tempo inicial, né? O que está acontecendo? Vamos dar um tempo para essa adaptação dessa criança. Vamos ver até onde ela está ali fazendo, chamando a atenção dessas formas, porque ela está tendo uma dificuldade em se adaptar com esse novo formato de aprender, ou se realmente vai estender um pouco mais, se esse tipo de comportamento vai persistir, se vai piorar, se as dificuldades do aprendizado vão também persistir, vão ficar mais difíceis para ela. Então, quando a gente... E a professora, ela não é única ali dentro da sala de aula. Isso eu tive muita felicidade nesses anos todos que eu trabalhei como professora, de não estar só, né? De não tomar decisões sozinha e de não guardar só para mim as dificuldades que eu estava fazendo, né? A minha coordenadora está aí, a Beatriz, Maria Beatriz, ela está vivendo aí, ela é cúmplice disso, porque ela cansou o ouvidinho dela ali, ó, de eu perturbar ela. Porque a gente vê a criança que não está indo para frente, vai para a coordenação, nós, professores. E aí a gente tem todo aquele debate, né? Olha, está acontecendo isso, eu estou vendo isso, fulano de tal não está acompanhando, o que pode estar acontecendo? Vamos chamar a família, vamos conversar. Aí o primeiro passo é chama a família. E a coordenação chama a família, conversa com a família, vê o que está acontecendo com essa criança em casa, né? Se alguma coisa
só emocional. De repente, resolve ali o emocional de casa, ela vai, né? Aham. E até o ponto que a gente realmente define e decide, não, já esperamos o suficiente, vamos mandar para uma Aham. avaliação. E essa avaliação pode Sim. ser um oftalmologista, porque a criança está cortando o olho, porque a criança está cansando, porque a criança dorme. Vista, problema de vista ocasiona tudo isso, né? O É cansaço. verdade. A criança chega a dormir, porque o olho começa a pesar tanto de esforço que ela está fazendo que ela dorme, né? Então, colocou um óculos, resolveu a vida da criança. É. Então, a gente primeiro dá esse tempinho para ver a adaptação da criança, como vai ser em sala Uhum. de aula, como vai ser esse primeiro momento, espera o primeiro bimestre passar para ver toda essa adaptação e se persistirem essas dificuldades, a gente encaminha, sim, vamos encaminhar uma avaliação Aham. fono, uma avaliação psicopedagoga, dependendo da criança, vai até para uma avaliação com neurologista, Uhum. ou outras equipes que podem ajudar a gente a colaborar a descobrir o que está acontecendo com essa criança. Sim, sim. Você chegou a acompanhar crianças com diagnóstico? A criança já chegou na sua turma com o diagnóstico? Isso já chegou a acontecer, né? Não Já, era só ao já longo do aconteceu. tempo que ia acontecendo essa triagem, essa percepção para encaminhamento, né? Tá. Dentro dos casos que você acompanhou, que diferença fez ter o diagnóstico a não ter? Bom, Porque a dificuldade estava ali. Por isso a minha pergunta, a dificuldade estava ali, nos dois casos. sim. O que A muda? criança, Porque eu acho que para os criança, pais que estão acompanhando a gente é muito importante ouvir isso. a criança que não tem um diagnóstico, a gente fica meio no escuro ali, Uhum. saber em que área que a gente pode exigir mais da criança, em que atividade que a gente pode exigir mais da criança. Por mais que a Uhum. gente conheça as limitações com o nosso olhar de professor, a gente ainda tem essa insegurança. O que eu vou, né? Onde eu estou pisando, né? O que eu posso exigir mais? Aonde que ela precisa mais? Quando se tem um diagnóstico, os profissionais que fazem o diagnóstico, eles passam a ir na escola também. Isso é fundamental para o desenvolvimento da criança. Porque o profissional que fez o diagnóstico, que detectou a dificuldade daquela criança, ele vai ao professor, ele dá as dicas, ele dá orientação de atividade, ele dá orientação em que lugar é melhor para aquela criança sentar, ele dá orientação de coisas na parede, o que a gente pode tirar de coisas da parede para não chamar a Sim. atenção da criança. Ele dá orientação, olha, essas atividades lá no consultório comigo, ele faz bem, essas aqui não. Eu acho bom você reforçar um pouco mais essas atividades em sala de aula. Então, ele dá um norte para o professor de como que ele pode lidar melhor com aquela criança em sala de aula. Um diagnóstico é tudo? Não, eu vou deixar de trabalhar com aquela criança que não tem diagnóstico? Não. Né? Aí aquilo que eu já falei antes, a gente pega essa criança que não tem o diagnóstico, mas que a gente está percebendo que ela está desajustada naquele lugar, a gente vai trazer o máximo que a gente puder do que ela é capaz de realizar. A gente vai motivar, vai estimular, vai incentivar e vai trazer o máximo que a gente pode da capacidade dela. Mas a criança com o diagnóstico, a gente já vai ali no certo. A gente já vai ali atuar já no que realmente é necessário a gente atuar naquele momento. E a gente vê, sim, uma criança que está sendo acompanhada por outros profissionais fora da escola, ela começa a deslanchar, ela começa a se acalmar, porque as necessidades básicas dela já estão sendo sanadas ali. Está sendo tudo junto, está sendo escola, coordenação, família, terapeuta, está sendo todo mundo junto em prol do desenvolvimento da qualidade de vida dessa criança. Então, ela voa, ela começa a se sentir mais segura, mais capaz, ela sabe que ela ali na escola, ela ainda está dando, ela tem o respaldo lá da terapia, que vai ajudar, vai dar esse suporte no desenvolvimento dela, e aí ela vai voar, ela vai para frente. É muito importante a sua fala, porque, como eu te falei, né, eu sempre tive do outro lado, né, o lado terapeuta. E a gente sabe, você também deve ouvir isso de alguns pais, né,
às vezes passa a sensação, a impressão de que pode até ser que em algumas situações isso realmente aconteça, mas o que a gente ouve muito, a escola não está fazendo nada por essa criança, né? Na verdade, assim, o que eu percebo, e foi muito do que você falou, eu acho que, assim, está fazendo sim. Só que quando vem o diagnóstico, primeiro, você é muito mais assertivo nas modificações que você implementa, né? E na ênfase que você dá em certos conteúdos e certas estratégias. E segundo, que eu acho muito importante, a escola, o professor trabalhar em segurança em relação a isso. Né? Porque pensa, você pegar um aluno que você observa as dificuldades, mas que isso ainda não foi de fato formalizado, né? Que é o diagnóstico em si, né? Então, você está fazendo as coisas no escuro, mas você, como professor, você tem a consciência de que você está fazendo o melhor pelo seu aluno, né? Mas pensa que numa situação fria e calculista, digamos assim, você pode estar deixando passar certas coisas para daí fazer a outras, sem um respaldo técnico, digamos assim, sem a segurança para que seja validado aquele trabalho que você faz enquanto professor. Né? Então, assim, Sim. claro, como você falou, nunca vai deixar de ser feito, mas daí que esse diagnóstico chega, muda muito, porque o professor seguro em trabalhar com essa criança, nossa, é um professor que tem poder, ele transforma aquela sala de aula, né? É outra situação, é completamente diferente, né? Muito bacana, né? E isso E aí eu tenho tenho... uma pergunta que é um pouco consequência disso, você já até pincelou um pouco para a gente, né? De que forma que essa segunda formação veio agregar valor ao teu fazer pedagógico, porque você, durante muito tempo, foi professora e fonoaudióloga, né? É verdade, é verdade. Para ser mais sincera, eu saí de sala de aula em 2018. É o que eu digo, ainda estou com cheirinho de escola aqui. Eu sinto saudade do barulho de criança, do cheirinho da escola, da sala dos professores. Sabe? Eu sinto muita falta. Realmente ainda está bem, bem recente esse meu desligamento de sala de aula. Mas isso, para mim, olha, é assim, fantástica essa minha busca pela fonoaudiologia. E eu digo que todo curso de formação de professores tem que ter uma pincelada de fonoaudiologia e de neurociência. Né? Principalmente agora que eu acabei a minha pós de neurociência e que eu vi o quanto que isso é importante e como eu já deveria ter sabido de tudo que eu aprendi agora, lá quando eu me formei professora. Se eu soubesse, tanto que a pós é neurociência pedagógica, quer dizer, a neurociência voltada para a aprendizagem, né, para a sala de aula. Né? Então, eu acho que todos os professores tinham que ter uma pinceladinha lá no curso de formação de professores de fonoaudiologia e de neurociência. Porque quando eu comecei a descobrir o que é ponto articulatório, para que ele serve, o que são fonemas surdos e sonoros, por que acontecem essas trocas, aonde que eu achei isso? Na fonoaudiologia. Então, quando eu estou no papel lá de professora, com uma turma com 30, com 25 alunos ali para mim, a gente já tem aquele olhar, já tem aquele ouvido, já tem aquele tato que você de longe já percebe. Você já olha para a língua da criança, você já vê que aquela língua é uma língua que precisa fortalecer a musculatura, você já olha para a dentição daquela criança, que tem problema de falar. Então, como professora, ter esse olhar como fonoaudióloga, com a formação fonoaudióloga, fez com que a minha dinâmica de sala de aula com as crianças, com olhar mais individual e mais minucioso com o desenvolvimento de cada um, fosse mais refinado para eu poder ter mais, elaborar melhor as atividades que eu queria fazer para poder atingir aquela dificuldade. Né? E isso com muito respaldo da escola. A gente sempre teve muita liberdade em sala de aula para poder trabalhar, para poder fazer a sua dinâmica, para poder dar a sua aula. Né? Você cumpre o seu cronograma, você cumpre o seu papel de professora, você cumpre as ordens que vêm da direção, da coordenação, mas dentro da sua sala de aula, na dinâmica com seus alunos, eu tinha muita liberdade para trabalhar. Eu tenho, né, até hoje, né, porque eu
como o fono usa esse recurso muito, né? Eu toco violão. Então, a música, para mim, isso é minha próxima pós, meu mestrado, isso vai ser algo que já está aqui, ó. A música é transformadora, né? Então, meus aluninhos aí que acompanham, não esquece nunca mais quando a tia Bia chega lá na frente e fala letra maiúscula para começar, ponto final para acabar. Qual é a criança que começa a escrever e que aí eu falo assim, a música, lembra da música? É quando chega naquela troca do P com B, P com B, M, né? Aí já vai a tia Bia, vamos cantar, vamos dançar o nosso rap. Antes do P e do B é só M se pode escrever. E não adianta falar se não sabe fazer. E eles amam, e com a música, eles vão aprendendo, né? Eles vão aprendendo. Sensacional, Bia, sensacional. Essa questão da música, né, entrando em sala de aula e trazendo um pouco da questão das regras ortográficas, né, o valor que isso tem, né, para as pessoas terem uma noção, na criança com dislexia e tantos outros distúrbios de aprendizagem, né, são crianças que têm muita dificuldade na rima, na literação, na percepção só desses traços sonoros, né? Então, pensa a dificuldade que é para uma criança dessa passar o primeiro ano, o segundo ano principalmente, né? Eu comento que o primeiro ano, as coisas muitas vezes ainda são muito quadradinhas, né? E dependendo da escola, é muito formatado. E aí, quando chega no segundo ano, eu começo a ter que escrever sozinho, começa a vir mais vocabulário, e vem normalmente as correções ortográficas, né? Toda essa parte de ortografia com peso, né, mais definido para essa criança. E aí esculhamba tudo, né? Então, se você tem a possibilidade, primeiro, tornar aquele ambiente mais leve, porque a música traz leveza para o ambiente, né? Traz graça, traz colorido, né? Imagina, você tem duas opções. Você tem um quadro com 10 regras. E você tem uma professora que uma vez por semana inventa uma música doida, que fica aquilo, né, ritmando na minha cabeça, e que quando eu preciso escrever, eu vou... Gente, a música da tia Bia era para isso, e daí canta a música e lembra. Eu lembro que eu aprendi preposições com música. Nunca mais eu esqueci preposições. A professora doida inventa música todo dia, né? Tem música para tudo. Tem o I, sobe, desce, pinga o seu nome, eu já li. Sabe quem é ele? Patrícia, I. E aí fica, né? Cadê o pingo do I? Porque cadê o pingo do I, né? Onde está o pingo? Não esquece do pinguinho, porque aquele pinguinho é chato, a criança esquece. Exatamente. Aí, nunca mais esquece de colocar o pinguinho do I, né? Tem uma pessoa que está nos acompanhando, o nome está sombreadinho, eu não estou conseguindo mais ler, mas está justamente falando, né, que a música tem um apelo afetivo que ajuda o cérebro a modular essa aprendizagem, né? A música, ela inspira, ela atinge outras funções cerebrais nossas, né? Outra partezinha do cérebro. Ah, agora apareceu aqui, Ribeiro Vânia. Né? Que bom. Aí, então, assim, que traz justamente essa questão emocional. E aí, quando a gente fala que o aprendizado, internalizar conceitos tem que perpassar por isso, por quê? Porque dentro do emocional, ele consegue fixar melhor esses conceitos, né? Então, quando eu já tenho uma dinâmica de sala de aula que permeia esse tipo de situação, que é a musicalidade, a rima, né? Aquela quebra daquele roteiro muito formal da sala de aula, que foi justamente o que a gente trouxe, né? O primeiro ano ele rompe com muitas estruturas que a criança vem desenvolvendo ao longo da educação infantil, virei gente grande. São novas responsabilidades, é o meu material, é o uniforme que às vezes até o uniforme muda, né? Dependendo dentro de uma mesma instituição, né? O uniforme muda porque eu estou indo para o fundamental, né? Para os grandes. Eu já não frequento todos os espaços da escola, né? Eu mudo de espaço, de situação geográfica dentro da minha escola. Então, tudo isso afeta a criança. E muitos, né? Claro, não são todos, tem gente que passa por isso, a galera do não tô nem aí, tudo dá certo com essa criança, né? Eu brinco com as minhas mães assim, olha só, tem uma galera que é lá de Marte, que você fica tranquila, é aquela criança que vê TV todo dia e fala tudo, é aquela criança que ninguém conversa com ela, mas ela sabe, assim, todas as palavras mais complexas, entendeu? E aquele cara que dentro de uma situação... Exatamente, é aquele aluno que sempre vai aprender tudo. Esse cara lá de Marte, entendeu?
Aqui no Brasil, normalmente as crianças são um pouco diferentes, né? Porque senão a gente começa a entrar numa também de que só o nosso filho tem problema, só ele passa pelas dificuldades, né? Então a gente tem que se colocar também próximo do outro nesse sentido, né? Acolher o outro, porque também aí a gente vai para uma outra situação, né? A gente falou da escola, a gente falou dessa criança, do acolhimento, de novas intervenções, da importância da música, né? Mas essa família também tem uma história, esse pai e essa mãe têm uma história. E aquela situação do bilhetinho na agenda, da ligação da escola, não há ser humano que não fibrile com uma situação dessa, né? Então, não é confortável, né? Muitas vezes já chega um pouco armado, né? Porque dependendo da situação que já está passando em casa, pelas dificuldades das tarefas de casa e tudo mais, né? Não é novidade aquela dificuldade daquela criança. E também, por outro lado, outros que talvez não consigam acompanhar tanto da rotina, pelo susto. Nossa, tá me chamando na escola, o que está acontecendo? Né? A casa caiu, né? Então, assim, esse acolhimento também à família, ele é muito importante, né? Dentro da fonoaudiologia, né, nós duas percebemos muito isso, que certas dificuldades, muitas vezes, que precisavam passar pelo neuropediatra, vão acabar caindo no fonoaudiólogo como uma primeira situação. E muitas vezes por conta de um pouco da rigidez mesmo da família e um pouco até de preconceito, né? Não, neuropediatra, psiquiatra, psicólogo, né? Aí vai pra fono. O nome né? já assusta, né? Sim, exatamente. Nossa, neurologista, vai ter que ir para neuro, quer dizer, meu filho tem problema de cabeça, né? Não, vai ter que tomar remédio, né? Já avança lá na frente, né? Exatamente. Outra coisa assim, muito importante você está falando, eu estou me vendo lá em sala de aula e consultório, porque eu trouxe muita bagagem, né? Afinal de contas, não foram 5 anos, né? Foram 32 anos em sala de aula, né? E com alfabetização, né? Especificamente Sim. com alfabetização. Então, eu trouxe muita dessa experiência, muita dessa bagagem para a minha prática na fonoaudiologia. Hoje, com os protocolos de avaliação, para avaliar adequadamente cada criança que chega com as suas dificuldades, com as suas necessidades específicas, para orientar as famílias de acordo com que elas necessitam ser orientadas. Mas uma coisa que eu tenho na prática dos dois: avalie as suas crianças, professores, avaliem as suas crianças no silêncio. Avaliem as suas crianças no tempo livre. Porque quando a criança está no tempo livre, a gente observa qual é o brinquedo que ela pega, qual é o amiguinho que ela chega perto, com quem que ela fala, como que ela se expressa. Ela é agressiva? Ela é carinhosa? Ela gosta de brincar em grupo? Ela gosta de brincar sozinha? Como que é a brincadeira dela? Qual é o tipo de brinquedo ali no tempo livre que ela vai pegar? Ela vai desenhar? Ela vai querer jogar bola? Ela vai querer joguinho só de montar? Né? Como é que ela está nesse tempo livre dela? E eu trago isso para o consultório. Eu faço avaliação, eu faço a terapia, eu faço, né, dou aquela assistência para aquela criança no momento da terapia. Faltam 10 minutos, 5 minutinhos para a gente acabar a sessão. Isso é uma coisa legal também, porque motiva a terapia inteira, né? Quando faltam 5 minutinhos, o meu combinado com a criança é 5 minutinhos, você pode ir lá no baú, abre o baú e pode pegar 2 brinquedos que você quiser. Eu tenho um baú que eu seleciono brinquedos que eu sei que eles vão abrir e podem mexer à vontade. Então, é o baú da felicidade realmente, porque é onde eles fazem. E é onde eu estou vendo também exatamente isso. Qual é o brinquedo que ela gosta mais? Será que toda vez que ela vem à terapia, ela pega o mesmo brinquedo? Por que ela pega só aquele brinquedo? Tantas opções ali de brinquedo, ela pode escolher 2, ela vai escolher sempre as mesmas opções. Né? Ou tem aquele que abre o baú e quer pegar todos ao mesmo tempo, né? Ou brinca 2 minutinhos com um brinquedo e já quer largar ele. Posso pegar outro? Posso pegar outro? Posso pegar outro? Não consegue se contentar só com os 2 e não dá importância e vínculo naquela brincadeira ali com aqueles 2 brinquedos. Então, ela não dá o significado para aqueles brinquedos naquela hora. Então, a gente avaliar as nossas crianças no silêncio, no tempo livre, a gente tem um resultado, às vezes, muito maior do que ficar esperando aquele diagnóstico chegar na nossa mão. A gente está com o diagnóstico ali, se a gente tiver esse olhar sensível para aquela criança, para as nossas crianças, né? Para a turma. A gente consegue ver
cada criança individualmente no tempo livre. Por quê? Porque eu não estou mais ali na frente, sendo o administrador do conteúdo naquele momento. Eu não preciso tocar violão ou cantar uma música para que as crianças prestem atenção em mim. Eles estão livres ali, sentadinhos, e eu estou em silêncio. Eu não estou no papel mais importante naquele momento. Mas, na verdade, é a hora mais importante que eu tenho de ver minhas crianças. Sim. Eles não estão percebendo que eu estou com esse olhar para eles. E é a hora que o professor pega o caderninho dele e bota ali fulaninho de tal, só pega esse brinquedo. Fulaninho de tal bate muito nos amigos. Fulaninho de tal só fala palavrão. Fulaninho de tal está com um vocabulário muito pobre. E aí você consegue fazer as suas atividades em sala de aula para todos eles. Você consegue pegar uma turma inteira com tudo isso que você tem. O terapeuta consegue avaliar a sua terapia. Ele está vindo aqui, só quer isso aqui. Então, essas atividades que eu estou fazendo para ele, para troca de RL, por exemplo, não está sendo legal, porque não é isso que ele gosta. Eu creio que eu estou abafando, faço 1001 coisas, levo 1001 novidades. Nossa, passo a noite inteira aqui colando, fazendo. Quando eu chego lá, ele quer aquele brinquedo cheio de tempo livre, que não tem nada a ver com o que eu estou propondo para ele. Então, o que a gente faz? Vamos bolar uma terapia que seja parecida com aquele brinquedinho que ele está pegando ali todo dia? Ele vai adorar, porque é justamente o que ele está gostando de fazer. Então, esse olhar Exatamente. É muito importante. A Ana Paula colocou, né, que essa sensibilidade é fundamental, tanto no terapeuta quanto no professor, sem dúvida, né? E você falando disso me remeteu muito, né, àqueles fatores de risco para a dislexia também. A gente falou muito dessa criança da alfabetização, né, porque é a criança que nos chama muito a atenção e foi muito do teu fazer, né, ao longo do magistério, e aí a gente para pensar que essa tua avaliação, essa tua proposta de uma avaliação informal, né, em que a gente tem um olhar nas habilidades comunicativas, nas habilidades sociais dessa criança, a gente já está ali triando fatores de risco, e nem todo professor também sabe disso por conta dessa falta mesmo desse conteúdo na sua formação, né? Então, crianças de baixo vocabulário, crianças, né, com pouca flexibilidade de pensamento, crianças com dificuldades básicas, essenciais em linguagem, que chegam na alfabetização. O que é isso, né? O essencial de linguagem. Ele ainda não consegue fazer uma premeditação de acontecimentos de uma forma mental, ele precisa ainda muito do concreto, né? Então a gente trabalha tanto na educação infantil, né? A agendinha, aquela rotininha da semana e tudo mais. Chega na alfabetização, ele ainda está muito agarrado naquilo. A dificuldade de planejamento do ontem, do amanhã, essa noção temporal, essa criança não tem, dificilmente tem, né? Então, assim, o que vem? Hoje é segunda, amanhã é terça, claro que é terça. Para ele não é claro que é terça, né? É sexta-feira, amanhã ninguém vem para a escola, mas para ele isso não é óbvio. Você entra já com conteúdo de primeiro ano, vamos aprender o descobrimento do Brasil. Pedro Alves descobriu o Brasil em 1500. A pessoa ainda está tentando entender o que é o ontem e o amanhã, né? Exatamente. Muito bacana. Exatamente. Então, essa criança sofre muito nesse processo, né? Porque faltou essa base. Por quê? São sinais de agravo, são sinais precoces que a gente pode estimular lá na educação infantil para a gente tentar evitar o progresso dessas características, né? A gente não está dizendo aqui que isso não vai acontecer, mas a gente tenta minimizar e muitas vezes fica um pouquinho mais disfarçado, então vem a dificuldade e tal, mas com o reforço ele já dá conta. Essa é a diferença da criança que precisa da terapia para a criança que muitas vezes fez o reforço, a própria mãe em casa fazendo junto as tarefas sempre, né? Buscando a atenção daquela criança, o resgate da atenção, a coisa já flui, né? É aí que a gente tem que ter um pouco esse parâmetro. E aí, para não deixar de falar também, porque a hora está voando, né? Os mais velhos. Eu quero mandar beijo aí para um montão de gente que eu tô vendo um monte. Tá aparecendo um monte de gente aqui carioca que eu já vi. Meu filho tá aí, meu filhote querido, o pessoal todo lá da escola que eu tô falando. A metade do Rio de Janeiro tá nessa live. Coisa boa. Meus colegas lá da faculdade, gente, que bom. Eu não posso ficar olhando não, senão eu vou me perder aqui. Minha diretora, dona Zilda, tá aí, ó, quanta honra. Né?
né? E aí, comentando um pouco, né? Você falou a questão emocional, quando esse adolescente, pré-adolescente chega no consultório da gente, porque muitas vezes esse diagnóstico é tardio, então teve dificuldade no primeiro ano, mas passou. Chegou no segundo ano, aquele aluno assim, basicão, passou, de novo. Só que chegou no terceiro ano, não tem um conceito ortográfico, né? O texto, a redação dele é uma frase, não é? É uma coisa que acontece muito. A criança também, tem crianças que vão sendo... A família também, às vezes, é muito resistente. Às vezes demora a procurar ajuda, né? Porque às vezes não é nem a falha da escola, a escola sinaliza, mas demora a buscar ajuda. E aí, chega no consultório da gente, no quarto ano, sem estar bem alfabetizado. Ele lê e escreve palavras irregulares, ele faz seu nome, às vezes nem direito o sobrenome. Né? Então, o que é isso? É aquela frase simples, né? Eu peguei a bola, eu pego a bola caiu. Isso ele faz, ele lê. Né? Mas uma criança de quarto ano, ela já escreve um texto, ela já faz uma interpretação, entendeu? Um defeitinho, né? Um defeitinho que podia ter sido consertado lá. Exatamente. Esse defeitinho foi prorrogado por tanto tempo que virou um buraco desse tamanho para poder tapar. Né? Exatamente. E aí aquele fatorzinho emocional, que às vezes era assim, uma criança que tem uma dificuldade maior em pegar o vínculo, né? Que demora mais, é mais caladão, ou é muito arteiro, e a gente, né, e fica sempre lá do lado da professora, porque se ele não ficar lá do lado, ele está sempre aprontando lá atrás. Não é? E perde as coisas, esquece material, né? Enfim, esse aluno ele já chega lá pra gente, mais velho, né? Como um paciente já para uma avaliação, já com uma questão emocional que já é, vou botar aqui para vocês conseguirem ver, desse tamanhão, não é mais desse tamaninho, né? Porque a escola não é as mesmas características, né? Ainda atrapalhado, ainda deixando cair. Exatamente. Os problemas lá de trás continuam, né? Se potencializaram por esse nó emocional que ele faz. E o que eu acho mais triste de tudo, né? O vínculo péssimo com que é a escola, com que é a educação. A gente estuda o resto da vida. Primeira coisa que eu tento nos meus pacientezinhos, quando eles chegam para mim, a partir dos 9 anos de idade, é esse resgate. É para tudo. Primeiro vamos reconversar isso daí. Né? Estudar é para sempre, você vai precisar disso. Mais, menos, né? Então, formar o seu ensino, não tanto, mas você sempre vai estar aprendendo coisa nova. Então, quebrar um pouco esse paradigma da escola que é ruim, estudar não é para mim, eu sou burra, não aprendo, porque eles trazem essa fala. Essa fala não vem do pai, não vem da escola, não. Eles falam isso pra gente. Falam e falam sentindo isso, né? É sim, grave, né? Criança chega, e não é uma, nem duas, nem três, né? Quantas crianças chegam no nosso consultório? Eu sou burro, com essa afirmação mesmo, né? Do burro, sou burro, não consigo, não sei, não vou conseguir, não vou aprender. Exatamente. Exatamente, né? E vem muito nesse processo de recusa das atividades, né? As nossas atividades, muitas vezes, elas se assemelham muito com as atividades escolares, né? E aí, num primeiro momento, realmente é recusa, né? Não sei fazer, não sei ler. Né? E aí, quando você começa a propor algo diferente, outras estratégias, e daqui a pouco ele fala, como é que você sabe ler? Eu também não sabia ler nada, o que você fez agora? Né? Aí vem aquele risinho de cantinho assim de boca. A última coisa que eu ofereço para minha criança no consultório é uma mesinha com uma cadeira com lápis e papel. Eu tenho a minha mesinha, tenho a minha cadeira, tenho lápis, tenho papel, tenho... Porque vai chegar um momento que ela vai para a mesinha com lápis e papel também. Mas é o último pouco. Primeiro é chão, brinquedo, fala espontânea. Né? A gente vai ali pelas beiradas para trazer ela para a gente, ver o que ela sabe, aonde que ela está rejeitando, até a gente conseguir trazer ela para a mesinha. Aí chega nessa glória aí que você falou, né? Viu como é que você é capaz? Viu como é que você já sabe tanta coisa? Né? Exatamente, né? E aí depois, no segundo momento, eu costumo fazer isso. Daí já peço o caderno, um caderninho separado para fono, para as coisas ficarem organizadas ali, né? As atividades mais de cunho de aprendizagem mesmo, né? E aí é bem curioso, porque o caderno da fono vai ficando assim, né? E o caderno da escola eles não querem pegar. Aí vem a história, né? Da intervenção da gente, o nosso papel dentro do circuito escolar também, né? Para tentar quebrar um pouco essa resistência da criança lá dentro, né? Porque ele vai para fundo super feliz, mas ele vai para a escola com uma tromba desse tamanho, né? Então ele precisa entender que o que está acontecendo ali na tia fono
também pode acontecer na escola, né? Que é um movimento da escola que está se abrindo, que está acolhendo, que está tentando fazer por essa criança, mas que essa criança também tem que começar uma modificação interna. E ele é criança, né? Ele é um pré-adolescente, então é muito difícil para ele ter essa compreensão. A gente vai mediando esse processo, por isso muitas vezes a gente pede o papel, o apoio, né, do psicólogo, né? Não é à toa, porque a função emocional ela é muito importante aí, e ela não nos compete por inteiro. A gente tem uma certa limitação nesse sentido. Então, a gente abraça, a gente busca, a gente orienta, a gente vai tentando quebrar, né? Mas quando a gente vê que a resistência é muito grande, né, a gente não pode deixar essa criança fazer essa questão diferenciada, né? Não, estudar lá só com a tia Bíblia para fazer dever. Né? Quando eu preciso, eu não quero fazer, não. Por isso que família, escola e terapeuta tem que estar assim, né? Tem que estar assim. Exatamente. Porque às vezes uma orientação, a gente está fazendo de tudo, a escola está fazendo de tudo, está tudo indo muito bem, mas a criança continua ali com aquele mesmo vocabulário infantil, deixando as coisas cair no chão. Quando a gente vai investigar, aquele ambiente de casa que a criança estuda ainda é aquela mesinha colorida, ainda é a mãe que aponta todos os lados para a criança, deixa o caderninho aberto na página que ela tem que fazer o dever. Né? Então, a gente precisa dar essa orientação para a família para ajudar a criança a ser independente no seu processo de estudante. Né? Ele precisa já começar a abrir na página errada, abrir de novo, fazer conta dos seus lápis, já errou a favor, né? Ter um ambiente de acordo com a sua idade. Né? Um adolescente não quer mais aquela mesinha pequenininha para ele estudar, ele quer né? Dentro das possibilidades, nem todo mundo pode oferecer isso para os seus filhos, mas dentro da sua possibilidade, pega alguma coisa que a criança gosta, cola na parede, faz aquele ambiente ficar mais a cara da idade daquela criança, para ela também ir percebendo que ela está crescendo, que ela também precisa crescer, né? Que ela também precisa ter as responsabilidades dela nesse processo todo de desenvolvimento. Exatamente, né? Eu brinco com as minhas mães, né, dando puxão de orelha, olha só, o que não vale é a casa, tem até lugar para sapato sujo, mas para estudar não tem lugar não. Vale qualquer lugar, é o da vez. É mesmo da cozinha, da sala, do chão do sofá, da sala, entendeu? Do chão do quarto, né? Isso quando não vai ficando mais velho, que eles acham que eles conseguem estudar melhor deitado na cama com fone de ouvido e a TV ligada. Sensacional essas artimanhas da adolescência, né? Nossa. Alguns conseguem. Agora você falou isso, veio meu filho com fone de ouvido. Lá do outro quarto, a gente conseguia escutar a música que ele estava batendo na mesa e estudando. Não é? Quem nunca? É isso mesmo, é fogo, não é mole não. E aí é isso, é o papel da família, né, fazendo a sua parte, construindo esse espaço, né, esse ambiente, é o papel da escola, buscando ajuda, orientando essa família, flexibilizando as coisas para a criança dentro da escola, né, acolhendo, e o papel do terapeuta, de se engajar também, de buscar pela escola, né? A gente sabe que para a gente não é fácil, a nossa rotina é um após o outro, então para a gente a escola, a gente também está abrindo mão um pouco do trabalho ali do nosso consultório, para a gente poder atender um pouco mais aquela situação que está sendo necessária nesse momento, né? Mas que a gente tem que ter consciência que também precisa fazer isso, não tem como, né? E não dá para deixar passar. Eu tenho que ter essa ligação, ele tem que estar muito juntinho, como você falou, né, para que exista essa harmonia e para que as coisas aconteçam, não só dentro do consultório ou não só em casa, né, mas que as coisas aconteçam de uma forma mais equilibrada para essa criança e ela possa se desenvolver por completo, né? O que eu digo sempre, a parte mais importante da minha equipe terapêutica é a família, porque a criança passa 1 hora comigo ali no consultório, 2 vezes por semana, 3, dependendo da criança. O que são 3 horas perto do tempo que essa criança, ainda mais agora nessa época de pandemia, que as famílias estão muito mais em casa com seus filhos, né? Então, eles são a parte mais importante. A gente tem que trazer a família para dentro da terapia, para eles poderem observar como que a gente está conduzindo as atividades. Eu falo, eu tenho estudo, eu tenho planejamento, agora as estratégias a gente divide com a família, né?
E ele pode pegar aquela estratégia que a gente está utilizando dentro do nosso consultório e triplicar ela em ideias na rotina dessa criança. Exatamente. Olha como que essa criança vai se desenvolver, os pais podendo ter esse olhar dentro do consultório da terapia com o filho, né? Então, essa devolutiva, essa participação familiar, que pode ser feita em casa, que ele está observando ali dentro do consultório, que ele leva para casa, que leva para a escola, que aí é aquilo, é casa, escola, terapia, casa, escola, terapia, tem que funcionar junto e muito coeso para que a criança consiga se desenvolver bem e ter uma melhor qualidade de vida e ir para frente, né, no seu futuro. Isso aí. Isso a gente deseja, né? O nosso tempinho, infelizmente, está acabando. Eu queria agradecer muito a própria Bia, a Fono Bia, que teve aqui esse tempo. Né? Foi uma conversa assim, deliciosa, acho que todo mundo pôde aproveitar bastante. Né? Que a gente possa promover outros encontros, assim, porque não falta assunto pra gente. Né? Então, o pessoal falando que foi ótimo, que bom. Né? É falar de vai ficar salvo, vai lá para o GTV, depois eu baixo, eu coloco o link lá no YouTube também. Eu vou te mandar também, Bia, que daí depois tu pode colocar lá no teu também, tá bom? Ótimo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite, foi uma delícia, eu não tinha dúvida que ia ser gostoso assim. Muito bom, né? Obrigada a todo mundo, muito obrigada a todo mundo que está aí, que participou, que deu a sua presença aqui presente. Muito, muito obrigada, gente. E esperamos ter outras lives aí para a gente falar de outros assuntos, porque é muito gostoso a gente poder dividir nossa experiência com as pessoas. Exatamente, exatamente. Um beijão, até a próxima. Tchau, pessoal. Beijo, tchau, pessoal. Beijo.